Boa tarde. Tutameia está ao vivo, como sempre, trazendo para você uma figura, um personagem que nos ajude a compreender melhor esses tempos que vivemos, a pandemia do coronavírus, como o Brasil e o mundo estão reagindo a essa crise. Nós estamos aqui em casa fazendo entrevista remotamente, a Eleonora, o Rodolfo, e na nossa telinha que você já vai ver o professor Silvio Almeida, que a Eleonora vai apresentar com mais detalhes. Você já o conhece, ele já esteve aqui no Tutameia, aqui em casa, né, na nossa sala de estar para conversar com a gente. A Eleonora, como eu disse, vai apresentá-lo com mais detalhes, fazer a primeira pergunta. Antes, eu quero te convidar para participar da nossa conversa, mandando seus comentários e, principalmente, levando mais longe as informações, as reflexões que o professor Silvio nos traz aqui. Então, divulgue entre seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais e saiba que esse material fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Nosso trabalho está ancorado no site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Silvio, muito obrigada por você estar aqui conectado com a gente, né, nesse momento que a gente está tão confuso, preocupado, a gente está isolado, mas ao mesmo tempo muito conectado. E você está agora na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Silvio é advogado, doutor em filosofia e teoria geral do direito, né, é presidente do Instituto Luiz Gama, aqui em São Paulo, e a gente queria saber como é que está a sua rotina, como é que está a rotina nos Estados Unidos e na universidade, né, nessa circunstância tão inédita. Então, em primeiro lugar, eu quero desejar uma boa tarde a todos e todas, né? Boa tarde, bom dia, enfim, para quem estiver assistindo isso em qualquer parte do mundo, qualquer hora. É uma satisfação, como eu falei, já estar aqui diante de vocês mais uma vez. Enfim, a situação aqui, né, contar um pouquinho do que eu vivi aqui, né? Eu cheguei aqui no final do ano passado como professor visitante da Universidade de Duke, pelo Centro de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos, enfim, John Hope Franklin Center. E eu diria que as coisas aconteceram de maneira muito rápida. Uma semana eu estava dando aula, uma semana normalmente, eu dou 2 cursos aqui. Um curso que é um curso que eu divido com o professor John French, que é o Black Lives Matter, Brasil e os Estados Unidos. E o outro curso é um curso sobre raça e direito na América Latina. Então, a gente estava dando aula uma semana, na semana seguinte haveria o que eles chamam aqui de Spring Break, uma espécie de parada, de férias, de fim de descanso. E foi exatamente na semana do Spring Break que as coisas se tornaram bastante complicadas, né? Porque, obviamente, que a questão do coronavírus ela já vinha tomando uma proporção muito grande, só que foi de uma hora para outra que as coisas ficaram bastante complicadas. Por exemplo, chegando no final do Spring Break, a universidade emitiu um comunicado de que as aulas haviam sido suspensas e que haveria uma extensão de mais uma semana no Spring Break, para que eles pudessem planejar o que fazer e, eventualmente, foi o que acabou acontecendo, o planejamento das aulas online e treinamento. Então nós recebemos todas as instruções, a universidade é extremamente organizada, uma grande universidade, uma das maiores do mundo, então nós fomos muito bem instruídos, tivemos tudo aquilo que era necessário para fazer o trabalho. Só que assim, a rotina mudou drasticamente, porque aqui as autoridades locais elas já estabeleceram de pronto, antes mesmo do governo federal tomar qualquer tipo de atitude, elas já estabeleceram de pronto o chamado lockdown, né, e que as pessoas estão chamando de quarentena, mas foi muito rápido. Primeiro, a universidade tomou essa iniciativa, vários eventos que eu tinha ao redor dos Estados Unidos, em Harvard, Columbia, enfim, a UNC, na Universidade da Carolina do Norte, a estadual, esses eventos foram cancelados, de tal sorte que a gente pode fazer aqui o seguinte diagnóstico, né?
a questão da autonomia universitária e também da autonomia dos entes federativos dos Estados Unidos pesou muito, e isso está dando muita confusão, inclusive, porque as universidades e os estados, eles tomaram iniciativas antes mesmo que o governo federal pudesse tomar qualquer outra iniciativa. Então foi isso que eu percebi. Então a minha rotina tem sido a seguinte: eu tenho estudado muito, né? Tenho ficado muito dentro de casa estudando, escrevendo mais um livro, enfim. E tem sido isso, uma rotina de exercício físico também. Estou brincando. Oi. Oi, Silvio, teve uma pequena interrupção. A gente está conversando aqui com o Silvio, o professor Silvio Almeida, que está nos Estados Unidos. Teve uma pequena interrupção no som, a gente continuou com a imagem dele. A imagem está funcionando aqui. Está congelada. Silvio, vamos ver se a gente consegue refazer o contato com o Silvio. A gente vinha conversando com ele, que é presidente do Instituto Luiz Gama, doutor em Filosofia do Direito, e atualmente é professor visitante na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, e a gente estava conversando, a entrevista exatamente, ele começou a contar como está a rotina dele lá no seu trabalho, que agora está né? A universidade e os estados, ele informou para a gente, tomaram medidas de defesa contra a expansão da pandemia, mesmo antes aí do governo federal ter anunciado as suas medidas. Vamos ver aí como é que a gente está, continua congelado, vamos ver. Eu vou tentar de novo a conexão, vamos ver. Vamos tentar aqui. Mas a transmissão está de pé, como você está percebendo, né? Então a gente vai tentar refazer a conexão com ele aqui. Ele está tentando, a gente já falou com ele aqui, ele está tentando. Boa, já. Aí, vamos ver. Vamos ver se ele está com uma conexão. Bom, enquanto isso, a gente vai dando alguns números que eu acabei... Eu peguei os números de, agora há pouco, naquele observatório, um observatório montado pela Universidade Johns Hopkins, norte-americana. Ele é um observatório da situação da pandemia no mundo todo e chegou há pouco, é uma atualização online, automática, em tempo real, que eles fazem a partir de inúmeras fontes, mas o número que há pouco mais de... Opa, já conectamos, muito aqui, bem. Mas só para completar... Só um pouquinho que está completando o raciocínio. Uma informação aqui, o mundo estava, até 15 minutos atrás, com 510.108 casos infectados pelo coronavírus, 22.993 mortes. É um número que a relação vem aumentando nos últimos dias. Eu tenho toda noite eu faço. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para Vamos lá, Silvio. Então você estava falando que a universidade tomou iniciativas antes até do que o governo federal. Sim, sim, o governo federal. A posição meio negacionista no início. Exato. Bem como é que é essa coisa? Exato. O governo federal, ele marcado aí por uma série de problemas, né, que todos nós sabemos. Só que, diferentemente do Brasil, os Estados Unidos, né, como o país mais rico do mundo, mais poderoso do ponto de vista das estruturas militares, né, os Estados Unidos ele tem instituições que são muito sólidas, né, de tal sorte que há uma série de mecanismos de contenção desse tipo de desarranjo que possa vir do poder central. E outra coisa também, a própria história política dos Estados Unidos, em que você tem
uma valorização muito grande da autonomia, tanto dos estados como também da vida comunitária. As universidades, elas se constituem também dentro desse aspecto da vida comunitária. Então, o tipo de administração e o tipo de dinâmica das universidades levou a essas decisões que foram decisões tomadas de maneira mais rápida para conter o vírus. E uma coisa importante dizer também sobre Duke é que aqui é um grande centro médico, né? Uhum. O professor Miguel Nicoleles, que é um conhecido Exato. nosso, é professor da universidade, enfim, então ele pode dizer melhor do que eu, é um lugar muito, muito importante. Inclusive, eles estão fazendo algumas projeções aqui bastante assustadoras e bastante esclarecedoras sobre o que pode acontecer no Brasil, enfim. Mas é isso, minha rotina tem sido essa, tenho estudado muito, escrito muito, enfim, tentando cuidar para que nós estejamos prontos para essa grande batalha que vai acontecer inevitavelmente, Você durante esse tem, processo e depois. desculpa, você tem mais detalhes sobre essas projeções envolvendo o Brasil que estão sendo feitas aí na Duke? Então, me parece que aqui isso está sendo feito, estou falando com base em informações de colegas, enfim, eles estão em conexão com vários outros centros de pesquisa, enfim, que estudam essa questão, e com o John Hopkins, né, que vem atualizando as informações de maneira bastante constante, e outras universidades, eles estão projetando aí, se nada for feito, né, são projeções simplesmente, eles estão traçando cenários, utilizando muito também a forma de cálculo que foi feita pelo Imperial College, né, que inclusive levou o governo inglês a mudar de opinião, que a situação no Brasil, se nada for feito, que eu acho que não acredito que vai acontecer, os números podem chegar a milhões de mortos. Né? Milhões de mortos. Isso sem levar em consideração as condições das estruturas sanitárias brasileiras, as condições de moradia, enfim, a situação econômica especificamente do Brasil, que pode agravar muito a situação. Né? Então, o que demonstra que é um diagnóstico que é feito por várias pessoas, que o vírus apenas desencadeou um problema que é um problema político e um problema econômico também. Quais são esses problemas políticos e econômicos? Fala como é que é a história. Fundamentalmente, o que a gente pode dizer, a gente pode observar, é que começa em todos os lugares do mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos, o que é surpreendente, uma reflexão sobre qual é o papel do Estado na economia. E quando eu digo papel do Estado na economia, não falo só da capacidade do Estado de intervir e de regular, mas falo também da necessidade do Estado não permitir que algumas coisas sejam mercantilizadas, como, por exemplo, a saúde. Então começa uma discussão sobre isso. Não sabemos se essa discussão ela vai prosperar, mas, de qualquer maneira, aqui já é uma discussão muito forte entre os colegas. Aqui eu estou na universidade, é um microcosmo, né? Mas a gente consegue notar que isso começa a ser uma discussão. Bom, um outro ponto também, que eu acho que é importante, é uma discussão também sobre a organização da vida, né, dentro dessa forma social, das formas sociais do capitalismo. A gente sabe, né, que o agravamento, né, da infecção ela se dá justamente por conta das aglomerações urbanas, por conta, enfim, de todas de tudo aquilo que é gerado a partir da sociabilidade que é própria do capitalismo. Então, isso tudo, a gente não sabe o que vai acontecer, mas isso tudo está sendo objeto de discussão. E uma coisa que a gente pode cravar desde já, não precisa ter nenhuma previsão, é que o mundo nunca mais será o mesmo. Né? Para melhor ou para pior. Ou para muito pior. Muito pior? Pode ser, pode ser. Não há progresso na história. Não há que se acreditar nisso.
Eu acho que o mundo vier a ser daqui para frente vai depender muito do que a gente for capaz de fazer, muito do que a gente for capaz de organizar e muito do que a gente for capaz de propor e também de entrar em conflito. A gente está vendo no Brasil, e vejam, não é só no Brasil, eu tenho acompanhado aqui, é impressionante ver as discussões políticas. Muitas pessoas aqui nos Estados Unidos estão dizendo a mesma coisa que o presidente da República do Brasil falou a respeito de como lidar com a pandemia. Né? Acham que é um exagero, acham que as pessoas deveriam voltar ao trabalho, acham que os efeitos econômicos eles vão ser piores que os efeitos da pandemia. Então, há uma discussão aqui. E aí um ponto importante, pensar também no sistema, né? Ou melhor, na forma de Estado, né? No caso da federação. O sistema federativo ele joga muito todas as questões nas costas dos governadores, né? Então, o que você tem, né, são governadores que têm realmente que lidar com esse problema de maneira mais direta. Então, eles estão tomando uma série de iniciativas, ao passo que você tem o governo federal e os Estados Unidos e o Brasil, respeitadas as devidas condições, padecem do mesmo mal, né? São governantes completamente fora da realidade, são pessoas que têm compromisso com qualquer outra coisa, menos com o povo, né, de seus respectivos países. Você vê que há uma desorganização, mas que os governadores, como tem que lidar com essa questão, você vê a postura do governador de Nova York, por exemplo, que é o lugar mais afetado de todos, e ele dizia ontem, falou assim, ele escreveu no Twitter, falou, olha, cada vida para nós importa, nós vamos lutar por cada uma das vidas e tal, que é um discurso um pouco diferente do que a gente tem visto em muitos outros lugares. Silvio, eu vou colocar aqui, só para a gente ter uma ideia, a capa do New York Times de agora, de há pouco, eu estou colocando aqui no vídeo, a explosão aí dos pedidos dos trabalhadores de auxílio e os Estados Unidos chegando ao número 1.000 de mortes, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão social, se você já sente, né, esse aumento de desemprego, qual é a sensação das pessoas? Claro que você não deve estar andando muito na rua, espero que você quer trancado aí, né? Não estou. Você pode dizer que eu não estou. Eu até brinquei com a minha companheira hoje, e com outros amigos, que eu tô me sentindo o Will Smith naquele filme, sabe? Quando eu vou sair de casa, você tem que fazer uma preparação especial, claro. Assim, né? Pegar uma arma, uma roupa especial e tal. Mas como é que essa coisa, como é que está esse debate sobre o apoio que o Estado deve dar a essas populações mais vulneráveis, né? Você falou da discussão sobre o aumento da importância do Estado, né? Sim. E como é que está sendo esse debate aí? Eleonora, vamos falar de maneira bastante clara. Sabe o que está em jogo? A discussão em jogo hoje não é entre os bonzinhos que querem salvar a vida e os maus que querem fazer de tudo, enfim, para preservar o capitalismo. Não é isso. O debate fundamental, pelo menos o debate que se coloca entre os poderosos, não é o debate entre socialismo e barbárie. Não é esse debate. O debate é entre preservar o sistema ou preservar o sistema da maneira, vamos dizer assim, reduzindo danos. Então é isso. Assim. Você tem dois lados aí. Algumas pessoas que acham que os efeitos podem ser catastróficos, então é necessário, para preservar o sistema, deixar as pessoas morrerem, e do outro lado, pessoas que dizem o seguinte: se nós deixarmos as pessoas morrerem, o sistema não poderá ser preservado. Então a discussão é basicamente essa. Então isso explica até mesmo a posição de certas pessoas no Brasil que são insuspeitas, né? Por exemplo, o governador de São Paulo, como eu falei, que tem que lidar diretamente com os efeitos disso e que também tem pretensões eleitorais, né? E a diferença dessa posição do governador
com a posição do presidente. Então, quer dizer, a gente não está falando de duas pessoas que são radicalmente diferentes. Muito pelo contrário, são pessoas que têm uma certa unidade de propósito. Então, o que a gente tem é o que a gente chama na teoria de um conflito intraclasse entre grupos diferentes dentro da mesma classe. É isso que está acontecendo. Eu estou vendo a Fox News, aí também tem que olhar para as diferenças específicas, para as formações sociais de cada país. A Fox News é insuspeita, é uma emissora absolutamente alinhada com a direita e com a extrema-direita, inclusive nos Estados Unidos. E eles viraram keynesianos de uma hora para outra. Viraram keynesianos, estão defendendo. E é importante dizer, o keynesianismo, ele não é... O keynesianismo é a reorganização, é uma forma de reorganização do capital para a manutenção do próprio esquema de reprodução do capital. Então, assim, o que está em jogo aqui, portanto, nessas posições que parecem contraditórias, que as pessoas ficam lendo do ponto de vista ético, né, do ponto de vista moral, um é bonzinho, outro é malzinho, não é isso só que está em questão. Obviamente que quem aceita que uma pessoa pode morrer nas condições terríveis, porque isso não tem sido dito de maneira muito clara, os médicos estão dizendo, obviamente, mas veja, uma pessoa que morre vítima dessa infecção, ela morre sofrendo. É uma morte, a pessoa morre afogada. A pessoa não consegue respirar. Então é de uma crueldade impressionante você imaginar que alguém pode vocalizar. Então, quer dizer, não é isso que está em questão só, é uma imoralidade. Mas mais do que uma imoralidade, é uma tentativa desesperada de preservar o funcionamento do sistema tal como ele se reproduz hoje. Percebe? Então é isso que está acontecendo. Você tem um conflito intraclasse entre grupos de uma mesma classe, que estão preocupados em preservar o sistema. Então é por isso que enfim, quem tem um compromisso com um mundo diferente, porque não se engane, a manutenção desse modo de vida, tal como a gente desenvolve hoje, é simplesmente uma forma de aguardar a próxima epidemia na próxima esquina. Isso vai acontecer de novo. Isso vai acontecer novamente. E a gente não sabe o quanto pior isso pode ser. Então, ou seja, se nós estamos realmente interessados numa transformação do nosso modo de ver o mundo, de ver a vida, a gente não pode ficar nessa discussão que simplesmente elege quem são os bons da vez e quem são os maus da vez. Temos que olhar a coisa de uma maneira muito mais ampla. Uhum. Mas é preciso defender a vida. Você não tem a dúvida. Então, ou seja, tendo que defender a vida, obviamente nós vamos ficar do lado daqueles que estão defendendo a vida. Mas nunca achando que as coisas elas não têm que a gente não tem que pensar para além daquilo que está sendo colocado como alternativa. É isso que eu estou chamando a atenção. Tá? Nós temos que pensar nisso, ou seja, quais são as alternativas, como é que a gente vai impedir esse tipo de destruição e mais, nós temos que ver também o que vai ser depois dessa epidemia. Aqueles que de nós permanecerem vão ter que imaginar o que vai ser pensar nesses atores políticos. Que uma coisa que eu tenho pensado muito. Veja, eu estou olhando para a China agora, estou olhando para alguns países, né, que não são pressionados pelo calendário eleitoral. Então tem tudo isso em jogo. Já tem num plano maior, mais amplo, você tem um desespero, né, a luta pela manutenção de um determinado sistema, né? E do outro lado você tem também e num plano mais baixo você tem também todo mundo pensando no que vai ser o calendário eleitoral, né, do próximo semestre para prefeito e nos próximos presidentes também. Você podia comentar um pouco mais desse conflito intraclasse? Como você observa esse conflito aí nos Estados Unidos? Queria chamar a atenção, talvez para ilustrar isso, dois momentos. Exatamente aquela primeira 2 semanas iniciais em que o presidente Trump foi negacionista e foi forçado a mudar, a dar um cavalo de pau aí no enfrentamento à crise, e o que aconteceu há 2 dias, quando ele fez aquele discurso de que
esperava que tudo tivesse normalizado a partir da Páscoa, ou mais ou menos normalizado, e também houve uma reação de âmbito nacional a isso. Não, então, veja, é um grande erro achar que a burguesia, né, ela é homogênea. Não é homogênea. Existe uma série de interesses que se entrecruzam, existem pessoas enfim, existem dentro, né, dentro dessa classe, existem grupos e que atuam de maneira organizada, né, dentro de um sistema que estrutura as ações de uma certa lógica reprodutiva. Só que, assim, existe uma série de conflitos. Então, por que você tem Estado, por exemplo? O Estado, justamente, ele existe porque é necessário que haja um poder político capaz de impedir que esses conflitos, que são inerentes à sociabilidade dentro do capitalismo, que eles destruam a possibilidade de reprodução dos sistemas. O conflito está sempre presente, porque, nota, a concorrência, eles concorrem entre si. Além disso, eles têm que lidar também com a classe trabalhadora, com os trabalhadores. Os trabalhadores também, eles não têm os mesmos interesses, eles têm interesses que são, de alguma maneira, contraditoriamente conectados com o interesse da classe, dos empresários, né? Ou seja, dos donos dos meios de produção, dos capitalistas. Então, essa é a verdade. Então, o que acontece? O presidente Trump, ele se encontra numa situação muito difícil, porque ele precisa dar satisfação para as pessoas que o sustentam no poder, porque nós vamos imaginar o seguinte, vamos pensar no seguinte: Trump e Bolsonaro podem ser aberrações do ponto de vista ético, mas eles não são acidentes de percurso. Eles só alcançaram e têm o poder que têm porque eles têm sustentação. A fala dos empresários, tanto nos Estados Unidos, forçando a abertura do comércio, como a fala também dos empresários no Brasil, forçando a abertura do comércio, demonstra o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro não estaria no poder não fossem os empresários brasileiros que compactuam diretamente com o seu projeto de poder. Percebe? Então, ou seja, em um determinado momento foi necessário que houvesse alguém com a disposição, com a falta de modos, né, que é característica do presidente, e que tivesse disposto a usar a violência de maneira sistemática e de maneira cotidiana para garantir os interesses das pessoas que sustentam ele no poder. Então, veja, não se trata de pensar que Donald Trump ele vai mudando de opinião. É a mesma coisa, Leonor, Rodolfo, a gente pensar que o discurso do Bolsonaro ele foi um discurso que foi feito na hora, e que foi feito em cima da hora, e que várias mãos não passaram por aí. Né? A mesma coisa a gente imaginar que aquela a medida provisória 927, que ela também não foi uma medida provisória que não atendeu a certos reclamos de uma parcela também desse grupo que sustenta o Bolsonaro no poder. A medida provisória 927, o professor Gilberto Bercovitch da USP, um grande amigo, e outras pessoas, me mandaram um documento, que é um documento da CNI, da Confederação Nacional da Indústria. Da indústria. Então não se trata, assim, não é um documento de pessoas que estão ligadas diretamente ao setor financeiro, ainda que o Brasil, né, obviamente que as pessoas que estão na CNI, todas elas estejam ligadas ao sistema financeiro, porque estão invertendo tudo aquilo que tem do sistema financeiro, ganham muito mais fazendo isso. Agora vejam só, o que é importante notar é que esse documento da CNI, ele traz praticamente todas as medidas que foram contempladas pela medida provisória. Então não se pode ter a ilusão de que essa postura errática, tanto de Donald Trump como de Jair Bolsonaro, são próprias da personalidade deles, que é errática, ou seja, da pouca capacidade intelectual dessas pessoas, que realmente têm, só que eles estão sustentados em muito poder, Silvio, você está descrevendo, então, as diferenças, né, dentro da classe que tem o poder, né, dos grandes proprietários, enfim, que estão
coligados com o governo tanto do Donald Trump quanto do Jair Bolsonaro. Como é que está o outro lado? Porque a gente está numa situação complicada também, porque mobilizações não podem acontecer, né? E até você falou no início que está aí acompanhando o Black Lives Matter, e aqui também a gente tem vários movimentos, você conhece aqui os movimentos sociais. Como é que você vê uma possível reação a essa situação em que as populações podem ser levadas a mortes, né, a morrer, literalmente? E qual é o poder de reação das populações com esses governos? Olha, Eleonora, eu vou ser muito sincero com você. Eu fico olhando para tudo isso e fico fazendo a mesma pergunta que você está me fazendo agora, ou seja, como é que a gente reage? Porque, de fato, as condições são muito adversas. Elas são tão adversas que a gente também não pode se surpreender se houver algum tipo de reação. Ou seja, nós estamos numa quadra de história em que nada é impossível. Esse é o ponto. Isso que nos causa, isso que nos causa muita surpresa, por isso nós ficamos estupefatos, por isso que é fundamental por isso o papel dos intelectuais nesse momento é um papel importante, porque a gente precisa tentar, né, entender o treinamento, para isso, pensar um pouquinho as coisas de maneira um pouco mais ampla, porque, veja, o nosso momento histórico é um momento em que nada é impossível. Uma pergunta que eu faço para vocês, invertendo o papel sem a competência que vocês têm, obviamente, e a expertise. Vocês imaginariam que há 10 anos atrás um empresário tivesse a coragem de fazer o discurso que o dono daquela cadeia de restaurantes fez, um discurso público, defendendo praticamente um discurso eugênico. Exatamente. Praticamente um discurso eugênico, um discurso de seleção, um discurso de descarte de pessoas que são inúteis. Então, só que assim, ao mesmo tempo, os estudos e a vida intelectual nos levam a lembrar do seguinte: dentro do capitalismo, esse tipo de discurso não é um discurso incomum. Dentro do capitalismo, as pandemias, elas historicamente geram esse tipo de discurso de descarte de corpos. A gripe espanhola foi a mesma coisa. Então vejam que o negacionismo, a tentativa de fazer as pessoas escolherem entre fome e peste, não é uma coisa nova na história. Então nós não estamos vivendo uma coisa nova. E aí, falando um pouco sobre eugenia, eu conversava muito com um amigo meu, o professor Júlio Veloso, e eu, professor Júlio Veloso, a gente estava vendo o seguinte: o estágio do capitalismo sob a égide da lógica neoliberal faz com que retorne com muita força um discurso que norteou, né, um tipo de manifestação ideológica que norteou a própria constituição do liberalismo, principalmente o liberalismo que vai se construir posteriormente ao liberalismo clássico, né? A escola neoclássica, tal como eles vão chamar, que é o darwinismo social. Então, o darwinismo social, ele está na base da formação de um determinado tipo de liberalismo. Então, veja, o pacote só explica para quem não está familiarizado. O darwinismo social. O darwinismo social, tal como ele é conhecido, ele é fruto ele é fruto das teorias de um sociólogo britânico chamado Herbert Spencer. O Herbert Spencer, e curiosamente o túmulo do Herbert Spencer está na frente do túmulo do Karl Marx na Inglaterra, né, que é uma coisa engraçada. Eu até brinco, né? Eu até brinco que o túmulo do Herbert Spencer na frente do túmulo do Marx, só que do lado está o túmulo do Hobsbawm. Então, assim, nós temos uma defesa ali contra qualquer tentativa do Spencer de ressuscitar. Agora, mas pelo visto ele ressuscitou, né? Então, quer dizer, o Herbert Spencer é um autor que defendia, a partir de uma leitura não autorizada das teorias do Darwin, de que
a vida social faria com que, de uma forma quase que natural, os mais fortes, os mais aptos ocupassem os lugares de destaque na sociedade. Então, os mais ricos, aqueles que tivessem poder, são aqueles que sobreviveram, né, e se adaptaram e conseguiram, né, enfim, se estabelecer dentro de uma vida que é uma vida baseada na competição. Se for uma competição por concorrência, dá para entender o que ele quis dizer. Então, daí você constrói uma série de discursos que vão fundamentar o liberalismo, que vão fundamentar uma espécie de indiferença social, ou seja, quem é pobre porque não soube fazer aquilo, ou não conseguiu fazer aquilo necessário para sair da sua posição de pobreza. Então, se aqueles que não conseguem se adaptar, eles fatalmente estão fadados à morte, ao desaparecimento, à destruição. Percebe? A vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo, uma espécie de indiferença. Sabe que a professora Lilia Schwartz tem um livro, né, que é o Espetáculo das Raças, em que, quando ela vai tratar de como das bases da formação da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito, melhor dizendo, da Faculdade de Direito da USP, ela afirma, né, juntamente com outros autores, que o darwinismo social foi fundamental e é fundamental para se entender o que foi a Faculdade de Direito da USP e o liberalismo que dali saiu. Então, veja, eu acho que isso não é novidade. Os textos de um autor que é muito... eu acho péssimo, né, mas as pessoas adoram, que é o Mises. O Mises é um autor, enfim, em que essas ideias elas são muito presentes. Está claro ali, é evidente. Então, notem, eu não estou dizendo que os empresários que falaram essa semana, que eles leram, né, esses autores, eu duvido que leram, e não precisam fazer isso, e não sei nem se tem condição de fazer, mas enfim. A questão que eu coloco isso é ideologia. A ideologia é uma coisa sobre a qual a gente não precisa pensar, que se manifesta em nós sem que a gente precise pensar. A ideologia forma não apenas a nossa consciência, mas também o nosso modo de sentir o mundo. Então vejam que diante da ameaça de destruição ou da ameaça sistêmica, qual é a reação? A reação é o seguinte: diante disso, nós precisamos escolher quem vive e quem morre, porque o sistema precisa continuar funcionando. Então aqueles que vão morrer são aqueles que, obviamente, não conseguiram se adaptar a esse novo patamar da existência humana. Percebe, então, o que está por trás disso? Então, não dá para ficar só é ruinzinho, é malzinho. Essa gente precisa ser enfrentada, Rodolfo e Eleonora, no campo da política. E a política é o campo do uso da força, do poder. Né? Então, a gente precisa enfrentar essas pessoas. Quando eu falo de poder, eu não estou falando só de força bruta, estou falando aqui, ó, no discurso. A gente precisa se manifestar, a gente precisa deixar muito claro, a gente precisa expor esse tipo de coisa, né, à medida do possível. E aí entra mais um ponto da ideologia. A gente tem um discurso ótimo, a gente pode desmontar isso aí, porque a gente não tem nem microfone, nem carro de som. Silvio, então você está nos dizendo que esse discurso dos empresários e do Bolsonaro revivem o darwinismo social e a necropolítica, são expressões claras de uma necropolítica, assumem o discurso da necropolítica? Sim, agora vamos lá. A necropolítica. Necropolítica, para quem não sabe, é um conceito de um autor camaronês, um grande intelectual, para mim, um dos maiores, se não o maior intelectual hoje, que é o Achille Mbembe. O Achille Mbembe, quando ele manuseia o conceito de necropolítica, ele está juntando duas coisas. Eu acho que necropolítica é um conceito excelente para a gente pensar miséria, morte e pandemia. Porque a necropolítica ela é uma junção da biopolítica de Foucault, né? Quando Foucault ele vai falar como a modernidade ela se instaura a partir de uma disciplina dos corpos, e o Estado tem um papel absolutamente fundamental para estabelecer a disciplina dos corpos. O Estado, portanto, ele é um elemento fundamental para a manutenção da vida. Então, a ausência do Estado, veja que na pandemia a gente está vendo exatamente isso.
o Estado, quando se retira, as pessoas, o Estado não é o Estado só que diretamente mata. O Estado mata se retirando, porque o Estado organiza a vida. Então, quando as pessoas ficam falando o seguinte, o dilema agora é entre economia... Opa. Opa, Não, tô vindo? nós estamos... o Facebook parou, mas estamos gravando Estamos aqui. gravando. Pode seguir. Tá. Pode seguir. Quando fica assim um dilema entre economia e a vida humana, o problema todo é que esse dilema é um dilema quase que insuportável, porque nós organizamos a reprodução da vida a partir dos limites do capitalismo. Então, olha só, se a pessoa não trabalhar, ela não come mesmo. Esse é um ponto importante. Então vejam que nós estamos diante de algo que ameaça os limites. Então, quer dizer, então você tem a biopolítica, só que a biopolítica ela é a gestão da vida. Ela é a gestão da vida, muitas vezes suspendendo o momento da morte. Por exemplo, se você não tem SUS, não é só quem é pobre morre. O SUS ele é fundamental até para quem não precisa do SUS. Porque as principais políticas de saúde no Brasil, elas são todas organizadas a partir do Sistema Único de Saúde. A formação dos médicos, das equipes médicas, é feita a partir daquilo que o SUS estabelece. Então, ou seja, retirar o SUS é matar. Agora, o que é a necropolítica? O Achille Mbembe, aí para falar de necropolítica, ele vai juntar duas coisas importantes, outros dois conceitos. Aliás, eu diria que até quatro, né, conceitos. Ele vai juntar ao conceito de biopolítica, ele vai juntar o conceito de estado de exceção, né? tal como ele é falado pelo Carl Schmitt, ou seja, a suspensão da legalidade, a suspensão do Estado de Direito, vai juntar com o conceito de estado de sítio, e eu também colocaria aí, que é muito importante, colocar também todos os aportes que ele vai fazer no Marx, quando ele vai falar da teoria do valor, quando ele vai tratar da crise, do neoliberalismo, enfim, de como as transformações econômicas, elas também são transformações do modo de sociabilidade. E aí, ou seja, quando você tem a necropolítica, você não tem mais a gestão a partir da manutenção ou da suspensão da morte. É o contrário. Você reproduz as condições da vida social produzindo a morte. Por isso que a necropolítica, necro de morte. Ou seja, o neoliberalismo, segundo Achille Mbembe, ele só consegue se estabelecer determinando a organização, né, o regime de acumulação capitalista, produzindo a morte sistemática das pessoas. É isso. E o principal exemplo do que seria a necropolítica, ou seja, o principal modelo da necropolítica, segundo Achille Mbembe, é a relação colonial, é a plantation, é a escravidão. Esse mesmo modelo da escravidão, da plantation, da dominação, da morte sistemática, ele depois foi transferido, sabe para onde? Para a Alemanha nazista. A Alemanha nazista, segundo Achille Mbembe, com base no Fanon, com base no Aimé Césaire, a Alemanha nazista é uma transposição para o território europeu das práticas. Oi, Silvio, peraí, o Silvio parou aqui um pouquinho. Vamos tentar reconectar o Silvio. Fala aí, Rodolfo. Então, a gente teve aqui uma pequena interrupção de novo na conexão nossa com o Silvio Almeida, professor Silvio Almeida, doutor em Filosofia do Direito, que está dando uma entrevista sobre a situação do coronavírus nos Estados Unidos. E mais do que isso, né, uma discussão filosófica, nos termos no terreno da filosofia, sobre o que representa as ações dos Estados nesse momento, de como as diversas classes estão se enfrentando no processo aí de enfrentamento à pandemia. Né? Vamos ver aqui, a gente está... Ele está tentando já se conectar, vamos ver. E ele estava falando do pensamento por trás, né, da ideologia por trás da manifestação desses empresários, né, que, de maneira crua, dizem que, olha, cito muito alguns
alguns vão morrer, mas o preço, a coisa não pode parar, a economia não pode parar. Então, essa discussão é que o Silvio estava falando aqui com a gente vai esperar um pouquinho, ver se ele se conecta. Ele estava lembrando do darwinismo social, né, no final do século XIX, uma ideia que proliferou muito, inclusive para justificar a exploração neocolonial naquele momento, e que depois, né, se desdobrou no nazismo. Ele estava falando da necropolítica. Então, vamos ver se a gente consegue aqui reconectar com o Silvio. Vamos ver mais um pouquinho. Ele destacou o seguinte, que essas declarações, como a do empresário, que dizia, vamos ter 5.000 a 7.000 mortes de velhinhos, a vida é assim mesmo. Quer dizer, melhor, quer dizer, nada disso pode fazer a economia parar, isso, e temos que ir para a rua, que é o discurso do Bolsonaro, né? Isso, que esse tipo de discurso, claro que ele é mal, né, do ponto de vista perverso, do ponto de vista ético, coisa e tal, mas ele não é porque esses caras são mauzinhos ou bonzinhos, ou, como ele citou agora, não é questão de ser mauzinho ou bonzinho. Esse tipo de discurso reflete um pensamento que norteia o próprio capitalismo. Bom, conseguimos. Conseguimos. A gente estava fazendo aqui, Silvio, um resumo um pouquinho que você falou, para quem nos pegou a conversa andando. Então, a gente estava falando agora com o Silvio. O Silvio estava falando da ideologia por trás desse comportamento empresarial, do Bolsonaro e do Trump, e falando da necropolítica. Vai lá, Silvio, continua. Bom, então acho que é isso. Então a gente está vendo aí com a pandemia, eu acho que um grande exemplo do que é isso, né? Ou seja, você tem agora, eu diria, um desvelamento, um desvelamento não só nas práticas da administração, vamos dizer assim, da burocracia, né? Que já determinavam a administração pela morte. Basta ver a ausência do serviço de saúde, a forma com que a população negra é tratada, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, a forma com que os pobres eles são sistematicamente tratados. Só que a pandemia, ou seja, ela então você tem uma ligação direta da biologia, né, com a política e com a morte. Isso faz com que o discurso ele se torne muito mais evidente. As práticas políticas elas têm também que ser práticas discursivas, porque a ideologia precisa se manifestar, né? Porque todo mundo pedindo vida, vida, não dá para sustentar a vida e sustentar o sistema ao mesmo tempo. Então o sujeito tem que falar, ele precisa inventar uma maneira de dizer o seguinte: olha, nem todas as vidas importam, algumas vidas, ele precisa começar a hierarquizar as vidas. E isso causa uma grande contradição. Isso é uma grande contradição. Bom, a busca pela sobrevivência no próprio interior das classes dominantes também, como você já havia apontado, também está marcada por contradições importantes aí. Eu queria, com perdão de voltar ao assunto, mas você também é um observador agudo da economia, e há pouco eu vi num serviço de noticiário na internet uma manchete que pareceu bastante ilustrativa disso. Alô? Oi? Silvio? Oi? Acho que ele caiu de novo. Vamos ver de novo aqui. Acho que ele caiu de novo. Outro link. Vamos ver. Aqui. Outro link para ele. Estamos reconectando aqui. Nos reconectando. Bom, como você já percebeu, provavelmente, na sua vida em casa, o mundo todo está usando a internet de forma cada vez mais massiva, né? E isso vem provocando problemas aí em conexões. Eu acho que a gente está enfrentando alguma consequência disso, porque aqui a nossa transmissão, como você está
a nossa transmissão segue. A gente teve algum problema aqui na conexão com o professor Silvio Almeida. Já conseguiu um retorno dele? Ainda não. Vamos fazendo vamos deixando o pessoal mais inteirado sobre o que ele falou até agora. Ele está na Universidade de Duke, né, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e estava nos contando aqui, né, ele é presidente do Instituto Luiz Gama, professor de Filosofia do Direito, e estava contando, né, de como essa política que vigora, ela está explicitando, né, a visão de que nem todo mundo importa, se tiver que morrer algumas pessoas da vida, enfim, as bases ideológicas que viabilizam essa vocalização, né? Como é que essa vocalização... Silvio? Não, ainda não. Quer dizer, essa política era a política que vinha sendo implementada. Chegamos aí. Olá, bem-vindo. Vai lá, Silvio. Vamos lá. Bom, mas então, eu acho que... Eu estava fazendo aquela pergunta aí. Deixa o Rodolfo fazer a pergunta, que eu acho que você não pegou a pergunta, porque caiu. Só um minutinho. Vai lá, Rodolfo. Que eu estava falando que essa luta pela sobrevivência acontece também no interior, no seio das classes dominantes, como você já tinha apontado aí, e hoje, há pouco, um pouco antes da entrevista, havia uma manchete no serviço de noticioso aqui na internet sobre a situação da economia do Brasil, que eu acho ilustrativo disso e que gostaria que você comentasse. A manchete dizia o seguinte, o título dizia o seguinte: bancos prometem ajuda, mas dobram juros e seguram dinheiro, dizem os empresários. É isso. Então, os empresários... Bom, comente, por favor. Não, tem um... eu acho que tem uma expressão que eu gosto muito, que é a expressão que diz assim, que o capital é um sujeito não reflexivo. O que significa que é um sujeito não reflexivo? Ele se reproduz independentemente de qualquer possibilidade de se autopreservar. Entende o que eu estou dizendo? Ou seja, o capital ele simplesmente se reproduz. Então, os banqueiros, eles são a expressão disso. Enfim, eu acho que o que você tem aí é a máxima expressão do que significa ser um sujeito não reflexivo. Eu acho que, em nome da manutenção desse sistema, por isso que eu disse que tem uma distinção. Tem gente que está enxergando um pouco mais longe, ou está enxergando mais longe, falando assim, bom, vai acontecer alguma coisa muito ruim lá na frente, a gente precisa preservar o sistema. Ou tem gente que está enxergando isso de uma maneira mais curta, pensando na eleição do semestre que vem ou do ano que vem. Né? Então, assim, quem está chegando mais longe está vendo isso. Quem está chegando curto também está pensando em si próprio, mas está pensando também em preservar o sistema para que ele possa continuar dentro do sistema. Então, assim, há uma divisão. E tem gente que quer agora, e quer o aqui e agora, e que quer cuidar, enfim, e que quer fazer o que for possível para obter o máximo de vantagem que puder obter, mesmo diante desse cenário de catástrofe. Porque nós estamos vendo um cenário de catástrofe. A humanidade não vai acabar, mas, enfim, mas levando em consideração que a humanidade é sempre algo que a gente constrói, né? Enquanto sociedade, talvez do jeito que a gente conhece, não vai ser mais. Silvio, como é que o Black Lives Matter, como é que o movimento negro está acompanhando isso? O que está fazendo? Qual é enfim, eu já perguntei isso, mas eu queria que você tentasse responder, ainda que seja muito difícil, porque, como a gente estava falando antes... Não, sim. Não, eu não entendi. Mas as iniciativas agora são no sentido de... O Rodolfo falou isso muito bem. A gente precisa salvar a vida das pessoas. Então, assim, o que eu tenho acompanhado são iniciativas pensando, primeiro, em construir possibilidades de garantir uma renda mínima, fazendo articulações com as instituições para que isso aconteça, iniciativas das comunidades para tentar
para tentar, enfim, conscientizar as pessoas e também garantir as pessoas que não têm condição de fazer isolamento social, porque moram 6 pessoas dentro de um cômodo, enfim, impossível, e são pessoas que trabalham de maneira autônoma, como é que elas vão fazer isolamento social? Então, tudo isso tem passado, sim, pela reflexão dos movimentos sociais, do movimento negro, enfim, de uma maneira geral. Nos Estados Unidos existe esse mesmo debate, né? As aulas que eu dou aqui sobre Black Lives Matter são aulas que tentam entender o que é o Black Lives Matter, enfim, e diferenciar o Black Lives Matter do Black Lives Matter do movimento pelos direitos civis, tentar entender como é que essa manifestação se dá no Brasil. E a gente conclui aqui nas aulas, eu e o John French, que o Black Lives Matter é um movimento diferente do que foi o movimento pelos direitos civis, e que foi também o que também é a matriz da organização do movimento negro brasileiro, porque o Black Lives Matter é uma expressão de um mundo globalizado. Se o movimento dos direitos civis era um movimento nacional e internacional, ou seja, internações, então você tem a figura do Malcolm X, que chega, né, na lógica do Brasil, mas que vai ser incorporado pelo movimento negro e pelo movimento de negritude no final dos anos 70, com os Panteras Negras, mas você tem essa figura. O Black Lives Matter, ele não é incorporação, ele é transmissão, porque você vê ao mesmo tempo o sujeito com a hashtag Black Lives Matter, o LeBron James, né, com a camiseta. Então tudo isso faz com que o movimento ele tenha esse caráter altermundista, né? Eu estou falando isso porque isso muda um pouco as estratégias de agência, né, dentro dos movimentos negros, dentro de uma conexão internacional dos movimentos negros. Aí, agora, o que a gente tem que observar é como isso vai se dar em tempos de pandemia. Como é que a gente pode criar uma rede de solidariedade internacional? Porque o Black Lives Matter não é necessariamente uma rede de solidariedade internacional, ainda que isso haja um impulso em torno disso. Mas nós temos que entender quais são os limites disso, inclusive do ponto de vista subjetivo, que leva a gente sempre para o hiperindividualismo, né? Cada vez mais para performance, né? Então tem muito de performance também dentro do movimento. A gente tem que, não que performance seja ruim, mas entendendo que não é a única coisa que tem na política. Então, eu responderia é isso, Leonardo. Eu acho que as atitudes, as ações, elas são ações muito da gestão dos problemas que aparecem no dia a dia, no cotidiano, mas a gente tem uma dificuldade de pensar o que seriam as coisas num espectro mais amplo, entendeu? Silvio, e você, pelo seu ponto de observação aí nos Estados Unidos, você acha que o Trump, lidando com essa pandemia inédita, ele está se fortalecendo, ele está se enfraquecendo? O que você pode nos dizer? Os democratas estão ganhando algum espaço? O que dá para dizer? Olha, eu vou te falar uma impressão que eu tive ontem. Os democratas estão completamente perdidos, porque, veja, os democratas não têm o que fazer. Os prefeitos, os governadores democratas, os prefeitos democratas, eles até têm tido uma atuação muito interessante. O prefeito de Nova York, o Bill de Blasio, é uma figura interessante, enfim. Você vai vendo que eles estão tendo, mas eles são gestores, eles estão tendo que lidar com problemas de maneira muito concreta. As preocupações eleitorais, elas ficam um pouco suspensas, a não ser para o Trump, e aí que está, aí tem uma questão interessante para a gente comentar, porque a estratégia do Trump era muito parecida com a estratégia do Bolsonaro, muito parecida com a estratégia. Qual a estratégia do Bolsonaro que a gente percebeu naquele discurso? Por isso que eu falei que aquele discurso ele não pode ser considerado uma peça folclórica, pegando aqui folclore no mau sentido, né? Se é que existe folclore no mau sentido, mas enfim. A questão o que o Bolsonaro está fazendo, ele está construindo um caminho para jogar nas costas dos governadores qualquer coisa que venha acontecendo em decorrência da crise. Se as medidas de restrição resultarem uma diminuição das mortes, elas fatalmente também vão resultar em problemas econômicos seríssimos. Aí o presidente vai dizer o seguinte: eu avisei, tá vendo? Eu não falei que era um exagero? Não morreu tanta gente assim. Agora, se morrer muita gente, o que ele vai dizer? Tá vendo?
Vocês fizeram isso, morreram as pessoas e a economia está quebrada. Ou seja, é uma estratégia de irresponsáveis. Mas não são irresponsáveis porque são inimputáveis. São irresponsáveis políticos que têm que ser responsabilizados pela sua irresponsabilidade futuramente. Percebe, então? Então, é essa que é a estratégia. Então, pode ser que... E por isso que eu falei, Rodolfo, por isso que eu falei no começo, você me perguntou, né? Ah, pode ser muito pior? Eu acho que pode, sim. A gente não pode tirar isso do horizonte, mas vai depender também do que a gente for capaz de fazer dentro da conjuntura. Por quê? Porque não se surpreenda se o Trump sair mais forte dessa história toda e se reeleger. Isso aí já estava no horizonte antes do coronavírus. A discussão era essa aqui. A discussão era que os democratas eles tinham um candidato muito fraco, tem um candidato muito fraco, falando que vão ter. Eles têm uma série de problemas, a comunidade negra que não é fechada com... Porque tem uma certa ilusão no Brasil de que a comunidade negra norte-americana, eles são todos de esquerda, enfim, isso é mentira, isso não é verdade. Ah, pronto. Caiu aqui de novo. Pô, agora que a gente estava... Então, a gente continua aqui trabalhando para refazer a conexão com o professor Silvio Almeida, que é presidente do Instituto Luiz Gama, doutor em Filosofia do Direito e atualmente professor visitante na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e ele estava exatamente falando nesse momento aí da situação política nos Estados Unidos, da influência da pandemia na situação política dos Estados Unidos, ou de como as reações do governo e da oposição, que tipo de consequência elas podem ter nas eleições deste ano. Ele estava lembrando agora que a comunidade negra norte-americana, diferentemente do que muitos podem pensar, não é uma comunidade fechada com o progressismo, ou não é uma comunidade de esquerda. Há diferenças importantes e setores importantes da comunidade que são conservadores, como ele estava falando aqui. Não é isso, Eleonora? É isso. Enquanto você está então, aqui na luta para... Eu estou tentando aqui achar o Silvio nessa internet. Mas importante, a gente continua, a gente mantém aqui a transmissão, porque a conexão ela teve um soluço, né? Mas dá um tapinha nas costas ali, coisa tenta resolver, toma um café, toma um copo d'água e volta. É isso? A gente queria agradecer a grande participação aí dos internautas, comentários, o pessoal que está aqui com a gente, lembrar que todo esse material vai ficar disponível na íntegra no nosso canal de vídeo no YouTube, é o Tutameia TV. A gente também vai fazer uma reportagem com um resumo aí dos principais pontos das informações, das reflexões que o professor Silvio Almeida vem fazendo. Vai ficar disponível no nosso site, o Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Vamos ver novidades aqui. Ainda não. Opa, aqui. Boa, Silvio, boa. Aqui. Silvio, eu quero aproveitar, porque o negócio está caindo, subindo, eu quero te perguntar o seguinte, que é uma pergunta que o Rodolfo estava fazendo no início. Né? Você, como advogado, a questão do impeachment, da retirada do Bolsonaro, dentro da democracia, o que dá para pensar? Dá para pensar alguma coisa? Porque ele está sendo visto, né, por uma boa parte da sociedade como um empecilho. Isso, é o título no valor hoje. Um título no valor, um empecilho para que o Brasil enfrente, né, essa situação com o menor dano possível. O que dá para fazer para retirar o Bolsonaro dentro da democracia? Então, assim, olha, eu sou advogado, sou jurista, professor de direito e assim, vou falar uma coisa que é muito triste de dizer, falo com muita tristeza. O direito é a coisa que menos pode dar resposta para essa situação. Assim, quase nada depende de técnica. A única coisa técnica que nós temos aqui são as recomendações
dos médicos, dos cientistas sobre a epidemia. Agora, do ponto de vista técnico, o que pode ser feito já tem sido feito. Como, por exemplo, como eu falei, uma iniciativa inclusive que eu apoiei, que eu assinei, que é o pedido de impeachment. A gente sabe o quanto isso demora, o quanto isso é desgastante. Eu, particularmente, sei o quanto o impeachment, nesse caso, ele é quase que um clamor de desespero diante da precariedade que a gente está vivendo, mas o impeachment é uma coisa muito traumática. É a bomba atômica do republicanismo. É a bomba atômica. E nós já estouramos 2 bombas atômicas no Brasil. Então você imagina como o nosso terreno ele é contaminado? Então, ou seja, são coisas que nós provavelmente a gente vai demorar muitos anos, se nós os tivermos, para nos recuperarmos dos traumas que nós sofremos nos últimos tempos, principalmente o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, porque ele foi completamente fora de qualquer tipo de normalidade, que se poderia chamar de normalidade democrática, como você falou, e, na verdade, dentro do que a gente chama de Estado de Direito. Não vou nem falar de democracia, vou falar de Estado de Direito. Foi um absurdo, né? Um assinte, não houve crime de responsabilidade, que é um dos pontos fundamentais. Agora, em relação ao atual presidente, os indícios, né, de crime de responsabilidade, eles são inúmeros. Porque, na verdade, o processo de impeachment, o nome já diz, é um processo, e durante o processo são apresentadas as provas que podem levar à condenação final, ou seja, há todos os elementos técnicos, fáticos, eu diria, probatórios, que ensejariam a abertura de um processo de impeachment por crime de responsabilidade, não por um, mas por vários crimes de responsabilidade contra o presidente da República. O último cometido há cerca de 2 dias. Né? Enfim, eu acho que do ponto de vista técnico, o outro ponto que para mim, a mim me parece mais urgente, é a construção de políticas que possam minorar o sofrimento da população nesse momento. Está sendo construído ao lado de deputados, que vem, inclusive, recebendo até o apoio de deputados de centro-direita, até mesmo de direita, que é construir renda mínima, que é fazer políticas de intervenção estatal, políticas de transferência de renda, para que as pessoas possam minimamente se manter vivas, né, sobreviver, né, durante esse período de dificuldade. Agora, repito, as respostas que o direito pode dar, elas são muito poucas, porque o direito ele só dá respostas na normalidade. Nós estamos vendo a anormalidade e a exceção. Tá certo. As leituras, né? Sim. A gente tem conversado com várias pessoas aqui no Brasil e fora, até com o professor italiano, que pessoas que estão vivendo essa quarentena, e perguntam sempre, bom, o que está fazendo para se manter ativo, e do ponto de vista intelectual, muita gente lendo, então sugestões de leitura, filmes, o que você está... Você sempre foi um grande leitor aí, né? Mas enfim, se isso, o que muda um pouco na sua vida e que sugestões você dá aí para o público que está nos acompanhando? Tá. O que eu tenho lido? Vocês vão dar risada que eu estou lendo aqui, mas eu estou lendo uma coisa muito interessante. Está aqui bem em cima da minha mesa aqui. Eu estou lendo isso aqui. Eu estou lendo a biografia, para vocês verem, do Simão Bolívar. Opa, só. Eu estou lendo a biografia do Simão Bolívar aqui, escrita pelo professor por John Lynch, né? Estou lendo também um livro de um antropólogo que eu tive a honra, o prazer imenso de conhecer aqui nos Estados Unidos, que é o professor Randy Matori, ex-professor titular de Harvard e agora professor também titular aqui em Duke, professor do Centro de Estudos Africanos, que é um livro chamado Estigma e Cultura. Estigma e Cultura. Baita leitura, falando sobre a trajetória dele aqui nos Estados Unidos. A trajetória dele como um professor negro nos Estados Unidos e todas as implicações que isso traz. Além disso, eu não sei se vocês sabem disso, mas eu sou um leitor assim voraz
de histórias em quadrinho. Eu Ah, não adoro. sabia. Nossa, eu adoro isso, adoro. Então eu tô na verdade, me reatualizando, porque fiquei muito tempo sem ler. Estou lendo as histórias do Batman, que eu não li há muito tempo, então estou me reatualizando, né? Porque talvez só ele poderá nos salvar, né, diante dessa essa desgraça que a gente está vivendo. Se bem que ele é rico, ele é muito rico, então ele vai ter que ser uma das pessoas que a gente vai ter que obrigar a pagar muito tributo para distribuir a renda. E fora isso, eu estou vendo, enfim, eu tô lendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, eu tô lendo um livro sobre a Afro-Latino-América, porque eu estou dando um curso sobre raça e direito na América Latina, e isso está me gerando um livro, né? Um livro sobre Estado e Direito no Pensamento Social Brasileiro, que é o meu próximo livro que eu estou escrevendo, enfim. E vendo muitos filmes, né? Muitos filmes. Estou revisitando os clássicos, revisitando os filmes clássicos. Ontem eu assisti Chinatown de novo. Olha Sim, só. eu tô tentando assistir esses filmes com um olhar um pouco mais, apurado, enfim, né? E é isso, é isso. E outra coisa também que está me interessando muito, eu estou estudando economia política. Eu vi a entrevista do professor Beluso, e ele citou aqui um autor que eu gosto muito, né, que ele falou que é amigo dele, né, que é o Michel Alietá. Eu estou lendo um livro que é um livro do Robert Boyer, né, que é também um autor que dialoga com Alietá, que é um livro sobre teoria da regulação, né, para entender como é que o keynesianismo ele acabou sendo de alguma maneira apropriado também, inclusive pelos marxistas, para pensar essas transformações dentro do capitalismo. E é isso. Legal. Legal. Essa foi Legal. foi uma entrevista com o professor Silvio Almeida, doutor em filosofia do direito, professor aqui do Mackenzie, presidente da GV. Isso, Mackenzie, da GV, presidente do Instituto Luiz Gama, atualmente professor visitante na Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Ele conversou aqui um pouco com a gente sobre a situação do enfrentamento à pandemia nos Estados Unidos, no Brasil, e muito mais, todas as questões filosóficas e políticas que estão aí envolvidas, né? Então, a gente quer agradecer muito a participação do professor Silvio Almeida. Antes de pedir aí a mensagem final, eu queria lembrar a você que essa entrevista fica disponível na íntegra no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, com reportagens no site o Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E antes de a gente dar um tchau, a gente queria convidar o professor a dar a sua mensagem aí para o pessoal que nos acompanhou e que vai seguir com a gente pela internet afora. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte: a gente está vivendo um momento de muita desesperança, um momento de muito medo. Eu sei que tem muita gente com medo, muita gente. Uma aluna minha me falou ontem que ela falou assim que ela falou que consegue ver a sombra da morte. Eu fiquei muito tocado com isso. Uma menina muito jovem. Mas eu quero dizer o seguinte, gente: esse momento, que é um momento de grande desesperança, ele pode ao mesmo tempo, se nós conseguirmos juntos atravessar esse momento, do outro lado, pode ser que nós tenhamos todo um mundo novo para construir. Então a gente precisa ser forte, se apoiar, apoiem uns aos outros. Não vamos deixar as pessoas ficarem com medo. O medo, ele existe. Eu tenho medo, todo mundo tem medo. Mas a gente também tem que ter esperança. A gente precisa ter esperança. Porque o que a gente está fazendo hoje vai definir não só o nosso mundo, mas também o mundo que nós vamos deixar para as pessoas que virão depois de nós. Então eu acho que aquilo que tem que nos mover é, antes de tudo, a possibilidade de entregar para as pessoas que virão depois de nós um mundo melhor do que aquele que nós recebemos. Então, é essa a minha mensagem. Então, eu estou ao lado de todos vocês que lutam por um mundo melhor. Vamos lutar contra todas as pessoas que querem um mundo pior, lutar com todas as nossas forças, com todas as pessoas que estão produzindo esse tipo de coisa, de desgraça, de medo na cabeça das pessoas. Porque o medo maior, veja, não é provocado pelo vírus só. É provocado também pelas nossas
condições, as poucas condições de lidar com os efeitos de algo que vem da natureza. Então nós criamos a política para isso, para lidar contra as intempéries da natureza. Nós criamos o amor, a solidariedade, é isso que vai nos salvar. Legal, Silvio, muito obrigada aí, muito obrigada. Obrigado, querida, um abraço. Obrigado. Tchau, Rodolfo. Aí. Tchau, até mais, tchau, até mais. Tchau, Silvio. Vamos junto, tchau, tchau. A gente terminou agora a entrevista com o professor Silvio, mas não acabou o programa. Não acabou o programa. A gente quer agora fazer uma homenagem a uma das vítimas, das mais de 50 vítimas do coronavírus no Brasil. Morreu hoje em São Paulo a regente Naomi Munakata, aos 64 anos, vítima do coronavírus. Ela é uma pessoa que deu uma grande contribuição à cultura e à arte aqui de São Paulo, do Brasil todo. Ela foi durante 20 anos, 2 décadas, foi regente do coro da USESP. Atualmente ela era regente do coral paulistano Mário de Andrade, e todos que tiveram a oportunidade de não só conviver com ela como trabalhadores da arte, trabalhadores da música, mas quem pôde assistir às apresentações dos corais que ela regeu, que ela regia, são testemunhas aí do amor dela à arte, do amor dela à música e da precisão que ela buscava ao fazer a música, né? Da precisão, do detalhe. Eu tive a honra, a satisfação, a alegria de participar de um dos ensaios abertos do coral da USESP, sob a regência da Naomi, e foi uma experiência única. Aliás, experiência essa que foi propiciada pelo interesse dela de abrir para a comunidade o coral. Então, ela propiciou a realização de vários ensaios abertos em que pernas de pau como eu puderam participar. Então, a gente aqui faz uma homenagem à regente Naomi Munakata e deixa também o nosso agradecimento a tudo que ela deu para nós todos, para São Paulo, para o Brasil, para o mundo. Ela que nasceu em Hiroshima, veio para o Brasil com 2 anos, enfim, morreu hoje vítima dessa pandemia. E o nosso programa de hoje é dedicado, a gente já homenageia essa profissional da música, e mais um artista faleceu aí nos últimos 12 horas, morreu ontem, o maestro Martinho Lutero, a quem a gente dedica esse programa como homenagem a ele, a memória da sua memória, uma homenagem ao trabalho que ele realizou ao longo dos seus 66 anos de vida. Ele foi fundador da Rede Cultural Luther King, regia o coro Luther King, que disse presente em todos os momentos da luta democrática no nosso país. A gente pôde acompanhar o coro e o maestro Lutero em grandes manifestações aqui em São Paulo, e a gente quer lembrar algumas das manifestações sobre o regente Martinho Lutero. Uma frase que um outro jornalista, Sérgio Gomes, não sei se é a frase dele, mas é por ele que chegou a mim, então, que dizia: Martinho Lutero agora é música para sempre. E a Cira, companheira dele, esposa dele, que o acompanhou também sempre nos trabalhos, disse, e é um desejo que eu acho que é de todos nós, que toda a música e todo o amor que dividiu conosco
nos console. Bom, a gente, como eu disse, ele estava presente com o seu coral em várias das grandes manifestações pela democracia aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Nós tivemos a oportunidade de cobrir, o Tutameia estava presente em várias delas, esteve presente em várias delas, inclusive várias delas também no dia de luta pela liberdade de memória e de luta contra a ditadura, que eram as manifestações no prédio do antigo do ICOD, que iriam também se repetir, ele iria estar presente nesse próximo final de semana. A manifestação vai ser virtual e não teremos, e talvez até tenhamos o Coral Martin Luther King. E a gente queria deixar aí, como eu estava dizendo, que a gente cobriu um evento em que eles estavam presentes, foi uma homenagem ao sindicalista, jornalista, escritor José Luiz Del Roio, em que o coral Luther King, sob a regência de Martim Lutero, disse presente com o vigor, com a energia e com o amor que lhe era peculiar. A gente deixa aqui, então, uma gravação feita por nós, pelo Tutameia, homenagem ao Martim Lutero, homenagem a todos, a toda a sua luta aí. E repetir a frase aí que chegou pelo Sergião: agora ele é música para sempre. Vamos tocá-lo.